Então, pega a sua Bíblia, já deixa a Bíblia aí do lado, e nós vamos estudar um texto bíblico juntos. Não é um estudo demorado, talvez seja metade do tempo do que a gente está acostumado na igreja, mas é importante a gente estudar a Bíblia juntos, é um momento especial para a gente estudar a Bíblia juntos aqui. Né? Legal, pessoal. Ó, tá todo mundo com Bíblia aí? Posso começar? Podemos estudar juntos aqui? É o seguinte. Na quinta-feira ou na sexta-feira, o governo... Obrigado, querida. Estou sem minha caneca da igreja, mas obrigado. Na quinta-feira, o governo decretou estado de calamidade pública, uma medida parlamentar, até por efeitos práticos, né? Para que o governo federal tivesse condições de mexer no orçamento para cuidar da população, considerando-se tudo que a gente está passando. O que eu queria dizer para vocês é que não existe nada de novo debaixo do sol. Houve um governo no livro de Gênesis, há muito tempo atrás, que decretou uma espécie de estado de calamidade pública. E quem foi o governante não foi ninguém menos do que o faraó do Egito. Vou pedir que você abra comigo, então, Gênesis capítulo 41. Abra comigo Gênesis 41. Eu poderia até colocar, mas acho que todo mundo tem acesso à Bíblia aí, é mais fácil do que eu jogar aqui no chat para vocês. Gênesis capítulo 41, o texto é longo, então eu não vou ler previamente o texto, nós vamos lendo o texto e vamos comentando o texto. E eu tenho algumas lições aqui que depois eu vou mandar para vocês também via WhatsApp, tá bom? Então, as circunstâncias de Gênesis 41 que a gente vai estudar são as circunstâncias que levam José a se tornar o vice-rei ou vice-governador do Egito. E que eu acho interessante que alguns aspectos desse episódio, eles são análogos a tudo que nós temos vivido hoje no nosso país e no mundo como um todo. A situação que nós estamos aqui hoje de quarentena, que pode durar algumas semanas ou alguns meses, ela tem algumas situações parecidas com essa de Gênesis 41. Então, abra comigo Gênesis 41. Vou começar lendo aqui do versículo 1. Diz assim o texto: passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho. Para por aqui. 2 anos completos. Eu preciso dar um contexto para os irmãos desses 2 anos em que Faraó teve um sonho. O contexto é que José, que é filho de Jacó, ele está preso. E ele foi preso por fazer justamente aquilo que é certo. Ele não quis ter uma relação adúltera com a esposa do patrão dele. E na prisão, durante o tempo em que ele foi preso, injustamente, com uma acusação grave e tudo mais, mas foi injustamente, 2 companheiros de cela tiveram sonhos. E José, pela graça de Deus, interpretou o sonho dos companheiros de cela. E quando um dos companheiros de cela saiu, José tinha dito, veja comigo, Gênesis 40, 12. Olha o que José disse para o homem que teve o sonho interpretado. Então lhe disse José, então Gênesis 40, 12, volta um pouquinho na sua Bíblia. Esta é a sua interpretação, os 3 ramos são 3 dias, dentro ainda de 3 dias Faraó te reabilitará e te reintegrará no teu cargo, e tu lhe darás o copo na própria mão dele, segundo o costume antigo, quando lhes era copeiro. Porém, lembra-te de mim, quando tudo te ocorrer bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo, e faças menção de mim a Faraó, e me faças sair desta casa. Veja, José interpreta o sonho, fala que o copeiro do Faraó vai voltar para o cargo, e José diz, lembra de mim. Mas olha o versículo 23 de Gênesis 40. Pula para o versículo 23 desse capítulo 40. O copeiro-chefe, todavia,
não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. E aí chega Gênesis 41 e diz, passados 2 anos. Turma, depois do episódio que José interpretou o sonho do copeiro, José ficou 2 anos, literalmente, esquecido na prisão. E esses dois anos vão nos dar a primeira liçãozinha que eu quero trazer para a gente aqui. A lição é, anote aí, Deus é Senhor do tempo. Deus é Senhor do tempo. Ok? Essa é a primeira lição. Eu vou tentar jogar aqui para vocês na igreja. Não sei se eu vou conseguir fazer isso com todos os pontos. Aqui, lição 1. Deus é Senhor do tempo. É a primeira lição que vocês receberam no WhatsApp agora, ok? Vamos conversar um pouquinho aqui. Gente, nós estamos reclamando de uma quarentena que deve durar de 2 semanas, no cenário mais otimista, alguém descobre uma vacina, um remédio, a de 3 a 6 meses no cenário mais pessimista. Turma, José ficou em quarentena por 2 anos. Deixa eu dizer algo para vocês aqui. Não é só que Deus é Senhor do tempo. O problema que a gente não entende é que, às vezes, Deus, sendo o Senhor do tempo, ele não tem pressa. E Deus sabe que para trabalhar com o seu povo, às vezes, é necessário tempo. José precisava daqueles 2 anos. Esse era o tempo de Deus. E o tempo de Deus para José era um tempo de espera. Era tempo de reclusão, de amadurecimento. Olha que interessante. Se você observar o relato bíblico, o José que sai da cadeia é muito diferente do José que chegou no Egito. Deus ele cuida de José ali por 2 anos na cadeia, mas quando José chega no Egito, ele chega como um moleque mimado. Ele é aquele que, o texto bíblico vai dizer, alguns capítulos antes, que ele dedurava com maldade os irmãos. E agora ele chega no Egito, vai trabalhar para Potifar, ele recebe ali uma tentação grande, ele sabe fugir da tentação, mas ele é preso, fica esses 2 anos, e nesses 2 anos, o José que sai da cadeia é absolutamente diferente do José que chegou no Egito. Todo mundo sabe que, por exemplo, borboletas são lindas, ou são lindas. Mas olha que interessante, a borboleta ela não começa a vida como borboleta. Ela começa a vida como um bicho feio e nojento, melequento, que é uma lagarta, não é? Só que depois, quando há o tempo necessário, as condições necessárias, sai uma borboleta. Só que se você apressar o tempo da borboleta, normalmente ela não consegue voar. E parece que Deus tem essa perspectiva com os servos dele. Com José, o tempo de virar casulo e esperar para sair borboleta são 2 anos. E deixa eu dizer algo para vocês. Esse tempo de Deus, ele nunca é tempo perdido. Queridos, esse tempo que Deus nos deu agora em casa, que a gente não sabe quanto tempo vai durar, acho que não vai durar 2 anos. Mas é o tempo de Deus para a gente confiar nele. Esse é o tempo de Deus para a gente aprender a esperar. E desculpa, não há nada que eu e você possamos fazer para abreviar esse tempo que Deus deu para a gente em casa. Aliás, é como José, não havia nada que José podia fazer para abreviar aqueles 2 anos de espera. E pode ser que Deus esteja querendo trabalhar com a sua igreja, com o seu povo, em um tempo de espera, porque Deus ele é Senhor do tempo e Deus não tem pressa. Por isso, irmãos, eu queria dizer para vocês que não desperdice essa espera que Deus está dando para a gente. Agora é tempo da gente orar, é tempo da gente refletir, é tempo da gente gastar tempo pensando. Eu duvido que você na correria, eu na correria, a gente gaste muito tempo pensando e refletindo. Deus deu esse tempo para a gente agora. E é tempo da gente amar os nossos familiares, conviver em família
Esse é o tempo que Deus, Senhor do tempo, fez para a gente. Voltando para o texto agora, a gente vai observar uma segunda lição. Leia comigo versículos 1 a 8, que diz assim: Passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho. Parecia-lhe achar-se ele de pé junto ao Nilo. Do rio subiam 7 vacas formosas à vista e gordas, e pastavam no carriçal. Após elas, subiam do rio outras 7 vacas, feias à vista e magras, e pararam junto às primeiras na margem do rio. As vacas feias à vista e magras comiam as 7 formosas à vista e gordas. Então acordou o Faraó, tornando a dormir, sonhou outra vez. De uma só haste saíam 7 espigas cheias e boas, e após elas nasciam 7 espigas mirradas, crestadas do vento oriental. As espigas mirradas devoravam as 7 espigas grandes cheias. Então acordou o Faraó. Fora isto um sonho. De manhã, achando-se ele de espírito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios, e lhes contou os sonhos, mas ninguém havia que lhos interpretasse. Mas ninguém havia que lhos interpretasse. Turma, a segunda lição que eu tenho para vocês é a lição de que, vou anotar aqui para vocês, lição 2, só um segundinho. Há certas situações em que só o povo de Deus consegue lidar. Pelo menos lidar bem ou lidar com propriedade. O texto diz, versículo 8, ninguém havia que interpretasse o sonho. Gente, quando o Faraó tem esses sonhos, que a gente sabe o significado, daqui a pouquinho a gente menciona, o Faraó acorda perturbado e apela para todos os santos. E, gente, falando de todos os santos, convenhamos, o panteão egípcio, os deuses egípcios não são poucos. Então o Faraó apela para tudo que é santo. E todos os sábios, todas as matizes religiosas, ninguém consegue resolver o enigma que é aquele sonho para Faraó. Gente, quando as coisas na vida apertam, quando a morte bate a porta, quando a situação é grave e quando há revelação divina, desculpa o que eu vou falar para vocês, mas é aí que ser cristão faz diferença. Gente, a previsão de um microbiologista que é famoso aí, enfim, tem pós-doutorado e tudo mais, fala assim, até 1 milhão de mortos em agosto no nosso país. Até agosto. 1 milhão de mortos. Considerando-se que 30% da população brasileira é evangélica, nós somos de 300 mil crentes. Talvez um pouco menos, nem todo evangélico é crente, enfim. Mas 300 mil crentes a menos. O que muda tudo isso para um crente? Sinceramente, esse cenário muda muito pouca coisa, porque nós, como crentes, sabemos que essa vida é passageira e a gente tem que estar preparado para ir embora mesmo. O que muda para nós é a oportunidade de testemunharmos para esses 700 mil. Turma, esse culto de hoje aqui está sendo gravado. Se você achar que vale a pena, manda para os seus contatos. Porque é tempo da gente demonstrar que somos o povo preparado por Deus para enfrentar as piores situações. Nós vamos, claro, cuidar um do outro, a gente vai estar unido como igreja, vamos cuidar cada um dos seus pais, dos velhinhos da família. Mas não há ninguém lá fora tão preparado para enfrentar as adversidades dessa vida como o povo de Deus. Nós já nunca esperamos muito dessa vida mesmo. Quando as dificuldades vêm, os cristãos têm que estar preparados, afinal a gente vive uma vida disposto a morrer por Jesus. E Faraó, ele busca soluções entre o povo dele e não acha ninguém
com uma exceção que está nos versículos 9 a 13, que eu vou ler para vocês. Então, disse a Faraó o copeiro-chefe. 2 anos depois, a memória do camarada volta, olha lá. Lembro-me hoje das minhas ofensas. Estando Faraó muito indignado contra os seus servos e pondo-me sob prisão na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro-chefe, tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele. Sonhamos, e cada sonho com o seu próprio significado, ou com sua própria significação. Achava-se conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda. Contamos-lhes os nossos sonhos, e ele nos interpretou a cada um segundo o seu sonho. E como nos interpretou, assim como se deu, e eu fui restituído ao meu cargo, e o outro foi enforcado. Gente, dos versículos 9 a 13, temos a terceira lição, que ela é quase que um desdobramento da última lição, da lição 2. E a terceira lição é, deixa eu colocar aqui para vocês, nas dificuldades. O testemunho cristão passado gera frutos. Turma, se você nunca testemunhou de Jesus na sua vida, você pode fazer isso agora, mas é possível que gere menos frutos. Porque o que acontece, como esse parágrafo observa aqui, é muito bonito quando nos tempos difíceis as pessoas de fora lembram do povo de Deus. E depois de 2 anos de amnésia, nós temos agora esse copeiro que lembra de um homem fiel. Turma, é nessas horas que o nosso testemunho, ao longo dos dias, das semanas, dos meses, ele frutifica. E o meu pedido, minha sugestão, meu conselho para a gente é que a gente ore para isso acontecer. Que os seus familiares incrédulos se lembrem de você hoje. Que os seus amigos que zombavam do cristianismo lembrem da paz que existe em nós. Que as pessoas afastadas do evangelho se lembrem das igrejas fiéis. E minha sugestão é que você coloque isso na sua oração. Aquele copeiro, depois de 2 anos de esquecimento, quando a situação aperta para Faraó, ele lembra de José. Sigamos comigo, versículos 14 a 24 agora. Próxima lição. Olha lá, versículo 14. Só se tomar uma aguinha aqui, peraí. Então Faraó mandou chamar a José e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele fez que nem eu fiz agora de manhã. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Este lhe disse: tive um sonho e não há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito que, quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. Respondeu-lhe José, olha essa resposta agora, que vai ser a nossa lição. Não está isso em mim, mas Deus fará resposta favorável a Faraó. Não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Então contou Faraó a José: no meu sonho estava de pé na margem do Nilo, e eis que subiam dele 7 vacas gordas e formosas à vista, e pastavam no carriçal. E após estas subiam outras vacas fracas, muito feias à vista e magras. Nunca vi outras assim disformes em toda a terra do Egito. E as vacas magras e ruins comiam as primeiras 7 gordas, e depois de as terem engolido, não davam aparência de as terem devorado, pois o seu aspecto continuava ruim como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho que 7 espigas saíam da mesma haste, cheias e boas. Após elas nascerem 7 espigas secas, mirradas e crestadas do vento oriental. As 7 espigas mirradas devoravam as 7 espigas boas. Contei-o aos magos, mas ninguém houve que me interpretasse. O versículo que eu quero que a gente fique em mente é o versículo 16. Respondeu-lhe José: não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. A nossa quarta lição, ela é uma lição
interessante que diz assim: ah, servos de Deus são meios. Um segundinho aqui. São meios. Mas a fonte da resposta é o próprio Deus. Gente, servos de Deus são importantes. Nós acabamos de mencionar a importância do testemunho que nós damos. Servos de Deus são lembrados nessas circunstâncias. Mas mesmo os maiores servos de Deus da história, eles lembram que eles não são a fonte da solução. Queridos, nós somos apenas canais da solução. O texto diz claramente: Deus dará a resposta, no versículo 16. Nós não somos a resposta, o que nós somos veículos da resposta de Deus. E o conselho que eu tenho para vocês nesses tempos difíceis é: evite entrar nesses debates, discussões, opiniões que todo mundo tem dado. O que eu e você pensamos sobre tudo isso é absolutamente irrelevante, desculpa falar, porque o que nós precisamos nesse momento é avaliar a situação e dar respostas que vêm de Deus. E no nosso caso, as respostas que vêm de Deus são respostas que estão na Bíblia. Se você não souber o que responder, a minha sugestão é que você diga: eu vou pensar sobre tudo isso que você me trouxe para algum parente, algum amigo. Se você quiser me consultar, estou disponível, estou no WhatsApp o tempo todo. Mas responda sobre a morte, sobre a vida, sobre a volta de Cristo, sobre soberania de Deus, sobre misericórdia de Deus. Responda usando a fonte que é Deus. Deus dará a resposta. É isso que nós temos que aprender com José. José não confiou na própria capacidade de resolver aquele problema. Sigamos para a próxima lição, só faltam mais duas. Versículos 25 a 32 diz assim o texto. Então lhe respondeu José: o sonho de Faraó é apenas um. E olha o que ele diz agora. Deus manifestou a Faraó o que ele, Deus, há de fazer. As 7 vacas boas serão 7 anos, as 7 espigas boas também 7 anos, o sonho é um só. As 7 vacas magras e feias, que subiam após as primeiras, serão 7 anos, bem como as 7 espigas mirradas e crestradas do vento oriental serão 7 anos de fome. Esta é a palavra que acabo de dizer a Faraó que, observa de novo, Deus manifestou a Faraó o que ele, Deus, há de fazer. E aí, eis aí vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Seguir-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será lembrada a grande abundância na terra, em vista da fome que seguirá, porque será gravíssima. O sonho de Faraó foi dúplice, porque é coisa estabelecida por Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Chega a nossa penúltima lição, que é uma lição sobre a soberania de Deus. A lição 5 é: Deus é Senhor de tudo, da fartura e da necessidade. Turma, no texto se repete a frase que está aqui. E a frase é: Deus manifestou o que há de fazer. Deus manifestou o que ele vai fazer. Isso é coisa estabelecida por Deus e Deus se apressa a fazê-la. Uau! Quem trouxe abundância para o Egito foi Deus. 7 anos de abundância. Irmãos, todos nós aqui, acredito, já passamos por tempos de abundância. Como é bom chegar dinheiro e você não gastar tudo. E alguns de nós construímos casa, juntamos dinheiro, trocamos de carro, a gente viajava para fora,
E quando isso acontece, a gente fala, nossa, Deus está comigo. Mas observe que no texto, o mesmo Deus que dá 7 anos de abundância é o Deus que dá 7 anos de necessidade. E desculpa falar. Quando a gente perde o emprego, quando a gente perde o sustento, quando há fome, sabe quem está por trás disso tudo também? Desculpa falar. É o nosso Deus. Deus manifestou o que há de fazer. E o que ele fez no Egito? 7 anos de abundância, fartura, 7 anos de necessidade. Deus é Deus dos 14 anos. Queridos, eu lamento, mas nós vamos ter tempos difíceis no nosso país. Quando o nosso país ia bem, Deus estava conosco. E quando agora o nosso país vai ter dificuldades, desculpa, Deus vai estar conosco também. Só que Ele vai nos dar a solução de como que a gente lida nesses tempos que Ele mesmo fez. E a nossa última lição, para a gente encerrar, versículos 33 a 40, diz assim: Agora, pois, escolha Faraó, um homem ajuizado e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra, e tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão. Recolham o cereal debaixo do poder de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: Acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus. Depois disse Faraó a José: Visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém é tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. E chegamos na nossa última lição, e a lição 6 diz assim: Embora seja ação de Deus, a solução é por meios humanos. Embora seja Deus que esteja fazendo a fome, a solução para resolver os problemas da fome ali no Egito era por meios humanos. Olha que interessante. Nós temos nessa situação do Egito um sonho sobrenatural, Deus dizendo que é Ele quem vai fazer 7 anos de fartura e 7 anos de fome, toda uma aura de relação aí sobrenatural, mas quando José manifesta a solução é uma solução dada pelas capacidades humanas e pela sabedoria que Deus deu a um crente como José. Queridos, a solução daquilo que está acontecendo no nosso país é a sabedoria que Deus tem dado para pessoas realmente tementes a Ele. Inclusive, no versículo 38, falando de um crente aqui, um servo de Deus, né? Crente, enfim. Um servo, disse Faraó aos seus oficiais: Acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Irmãos, nós vamos aclamar para que Deus levante gente assim no nosso país. Nós não sabemos quem pode ser, tudo indica que não é, infelizmente, a pessoa que nós colocamos lá. Não tem tido sabedoria, infelizmente, sem entrar em questões políticas aqui. Mas nós vamos orar por ele, quem sabe? Orar por um milagre ali. Mas olha que interessante, o próprio Faraó, ele reconhece que ele não era a pessoa para resolver aquela situação, e aquela situação que demandava uma solução de sabedoria humana seria resolvida por um homem de Deus. Queridos,
Que Deus levante alguém assim no nosso país, não sei se talvez seja o ministro da Saúde, não sei, me parece alguém sábio. Mas o problema é que nós precisamos resolver essa situação que Deus trouxe para o mundo com a sabedoria que Deus nos deu. E essa sabedoria indica, a gente vai ficar em casa. A gente vai orar muito. Acho que é tempo da nossa nação se arrepender um pouquinho com pano de saco e cinza. E com álcool gel. São essas lições que nós temos. Deus vai resolver a situação usando os meios que Ele deu. Sabedoria humana. Isso aconteceu com José no Egito. E a nossa oração para que aconteça isso na nossa nação. Essas são as lições que eu tenho de uma situação de calamidade pública de vários milênios atrás. Deus, Ele é Senhor do tempo. Só o povo de Deus consegue lidar bem com algumas situações. Nas dificuldades é o testemunho do passado que gera frutos. Os servos de Deus são meios, mas a fonte de resposta é Deus e a sua palavra. Deus, Ele é Senhor de tudo, da fartura e da necessidade. E embora seja Deus fazendo o que está fazendo no mundo, a solução é por meio da sabedoria humana. Queridos, fim da história de José foi que eles conseguiram sobreviver aos 7 anos de dificuldade que Deus deu. Por isso, agora nós vamos orar, pedindo que Deus nos dê também, que passemos por esse tempo aqui, com a sabedoria, com dignidade e ajudando um ao outro na medida das possibilidades. Oremos todos. Senhor Deus, obrigado pela história de José no Egito, que nos ensina tanto sobre como lidar com momentos na história em que Deus intervém e nos coloca em dificuldades. Eu te peço que, em primeiro lugar, a gente saiba lidar com o nosso tempo. Que no nosso tempo agora, juntos em casa, que a gente glorifique o teu nome, que a gente aprenda a esperar e aprenda a confiar no Senhor, sabendo que o Senhor é Senhor do tempo. Eu te peço que o Senhor faça frutificar o nosso testemunho, que pessoas se lembrem de nós como pessoas que estão firmes na verdade e que a gente compartilhe da palavra de Deus com essas pessoas. E eu te peço finalmente que o Senhor nos dê sabedoria em tudo isso, que a gente saiba lidar com as dificuldades, que o Senhor dê sabedoria ao presidente, aos seus ministros, e que o Senhor levante um servo teu no nosso país, como José foi no Egito, para que esse homem nos conduza em rumo à sobrevivência em tempos de necessidade. Obrigado pelo nosso tempo aqui juntos como igreja, que o Senhor nos dê uma semana tranquila e abençoada, em nome de Jesus. Amém. Turma, eu tenho alguns avisos, depois eu vou abrir o áudio de todo mundo, os irmãos que quiserem conversar depois do culto. Não vai ter cantina hoje, tá bom? O pessoal da cantina hoje não conseguiu entregar a tempo nas casas, mas é um tempo dos irmãos terem aqui de comunhão, o vídeo está aberto, o áudio vai estar aberto. E o primeiro aviso que eu tenho, então, para vocês é que na quarta-feira agora, eu vou resgatar o nosso tempo de reunião de oração semanal via Zoom, via esse programinha que nós temos aqui. Então, se você quiser participar, eu vou ver o horário ainda, mas eu passo para vocês via WhatsApp. Se você quiser se cadastrar, manda o seu número para a gente aqui e eu coloco na lista de transmissão. Então, teremos reunião de oração na quarta-feira à noite via Zoom. Quero dizer também que os cultos estão suspensos, o governador emitiu decreto, cultos e reuniões estão suspensas, reuniões presenciais, até o tempo que for necessário. Tudo indica que nós não teremos a Páscoa juntos e tudo indica que nós não teremos o aniversário da igreja na data que estava programada, dia 19 de abril, tá bom? Mas vamos avaliando semana a semana, quem sabe Deus não atua soberanamente aí, mas é possível que a gente tenha que mudar a nossa agenda. Quero me colocar mais uma vez à disposição dos irmãos, porque os irmãos precisarem, isso com sabedoria, claro, como eu falei para os irmãos, eu fiquei resfriado esses dias, não é coronavírus, já estou saindo do resfriado, mas eu estou evitando contato tanto com a minha família, quanto com os irmãos da igreja. Então, Flavião, Deus te abençoe essa semana, não vai ter tênis,
pode ficar tranquilo essa semana, que você vai ter uma semana boa, sem choro, sem arrependimento, sem ranger de dentes, né? Mas na outra semana, se eu estiver bem, se prepara, tá bom? Irmãos, eu vou abrir então agora o áudio de todo mundo e está encerrado o culto. Quem quiser fazer pergunta, bater papo, agora é hora da gente estar junto, tá bom? Então, Deus abençoe, foi uma alegria estar com os irmãos, e os irmãos, daqui a pouquinho eu compartilho os pedidos de oração, os irmãos podem interagir aqui, acho que vai ser muito engraçado. E só uma última coisinha, Felipe, Felipe, jovens aí, adolescentes, se tiver algum joguinho que a gente consegue fazer online com todo mundo da igreja, ficaria muito feliz de dar uma surra em alguns irmãos aí, em, sei lá, jogo de futebol, tênis, alguma arminha, alguma coisa assim, corrida. Então, fala pra gente, se a gente puder fazer, a gente vai fazer isso, vai ser muito engraçado. A gente faz uma Olimpíada virtual aqui com a igreja. Deus abençoe vocês, uma alegria enorme ver todo mundo. Tá todo mundo com o microfone aberto agora. Podem se despedir em paz aí. Deus abençoe vocês. Valeu, turma. Bom estar com vocês. Olha lá. Boa semana para todos aí. Um abraço para todos. Viu? Valeu, André. Olha lá o seu Abraão. Olha a Amanda lá de BH, hein? Pessoal importando aí participação. Perdões. Olha lá a Rosângela, a Dona Lourdes ali. Turma do Sérgio Asquines na varanda, hein? Bom demais. Pessoal do Aron, ali, legal. Flávia, tudo bem, Mariana? O Jeff. Tem visitantes na igreja, são bem-vindos aí, viu, turma? Obrigado. Que alegria ver vocês. Saudade de um abraço em todo mundo, hein? Verdade. Kevin, seu nome é Kevin. Oi? Legal. Será que a gente vai? Acho que a gente vai. Que ele vai, eu acho. Vou digitar uma mensagem pro Kevin aqui. Aí, assim. Vem, Cláudio. Valentina, tá bem, Felipe? Até por mensagem você tá me zoando? Bullying é virtual agora. Se preparem. Cara, vem cá. Vem cá, Tia. Tá parecendo aquele barulho de fim do culto. Oi. Aqui, ó. Ai, que legal. Deixa eu ver se eu consigo pôr todo mundo aqui. Nossa, que legal. Dá pra pôr a tela inteira, ver todo mundo. Até claro de passar. Eu sei que vai. Tchau. Beijo. Tchau. Domingo para vocês. Deus abençoe. De todos. Tchau. Saudades também de ver todo mundo pessoalmente. Eu não consigo mais mexer. Tchau, pessoal. Beijo. Bom domingo. Tchau. Bom domingo para vocês. Tchau, galera. Obrigada pela palavra. Foi ótimo. Valeu. Pastor Pedro, fomos edificados pela mensagem, que Deus abençoe. Obrigado, seu Abraão. Deus abençoe também. Quarta-feira estamos juntos, reunião de oração. Se Deus quiser. Legal.
Ó, Daniel, ó o seu Abraão ali. Oi, irmão Daniel. Um abraço, irmão Daniel e família. Um abraço, querido. Obrigado. Daniel, ok. Gente, que gostoso ter vocês aí, que gostoso. A Márcia saiu. Gostoso. Oi, Cris. Oi, Cris. Ô, Felipe, tem algum jogo ou não? Não apareceu, né? Coisa cara. Aê. Aê. Volta pra mim aqui, todo mundo lá, cara. Ai, esses cachorros. Ô, Flávio, até os cachorros participaram do culto. Ai, ai, ai. Aqui também, ó. Não, a Molly não é crente ainda, a gente vai pregar para ela. Ô, tem alguém que quer falar um oi. Cachorrinho daqui. Oi, meu pastor amado. Ô, irmão Leite, Foi o senhor muito tá bom a bem? sua mensagem. Oi, Deus Fico feliz abençoe. de ver o Também. senhor. Tá bom, Deus abençoe o senhor também. Depois eu vou ver. Ó, gente bonita, hein? Nossa, que alegria ver vocês aí, que gostoso. Gente bonita, hein? Que gostoso. A igreja tá lotada hoje, hein? Cachorro na igreja. Ó. Olha, tô de shorts aqui, ó. Tô de shorts e de... Ó, galera. Abraço. Valeu, tchau. Beijo, gente. Valeu. Tchau. Vamos Muito boa mensagem, pastor. Tá muito Valeu. edificante. Deus Edificante. abençoe vocês. Que bom, fico feliz. Deus abençoe muito. Obrigada, igualmente. Vamos orar pro pessoal que opera a internet para continuar bem essas coisas. Gente, eu vou encerrar o encontro aqui para fazer a gravação.